Então, vamos lá. É, a maioria de nós aprendeu a orar. Poucos aprenderam, talvez, a viver em oração. E eu me incluo, tá, irmãos? Quando essas coisas que eu vou compartilhar, acho que eu, antes de tudo, tenho aprendido muito e sido muito desafiado por essas aulas, tá? Então, eu me incluo em tudo isso que estarei compartilhando. Nós oramos por respostas, soluções e milagres. Mas e se o maior propósito da oração não fosse mudar as circunstâncias, e sim nos transformar à imagem de Cristo? Nessa série, então, nós embarcaremos em uma jornada pelas Escrituras para redescobrir a oração como Jesus a viveu e ensinou. Muito além de uma prática religiosa ou de uma lista de pedidos, veremos que a oração é um convite para participar da própria comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ao longo dos encontros, exploraremos perguntas que todos fazemos. Por que Deus parece silencioso? Se Deus já sabe de tudo, por que orar? Como aprender a orar quando nem sabemos o que pedir? O que significa de fato orar em nome de Jesus? Como a oração revela quem realmente somos? Como ela transforma a nossa maneira de viver, amar, servir e enfrentar o sofrimento? Descobriremos que a oração não é uma ferramenta para convencer a Deus a fazer a nossa vontade, mas o caminho pelo qual Deus molda o nosso coração para participarmos da vontade dele. Se você sente que a sua vida de oração se tornou mecânica, cansativa, superficial, ou cheia de culpa, esta série é um convite para começar novamente. Não aprenderemos apenas a falar com Deus, aprenderemos a andar em profunda conexão com Ele. Só que algo que deveria ser simples e natural para a vida de um discípulo não é. Se torna mais complexo, especialmente à medida que os anos vão avançando. E por que disso na oração? Eu gostaria inicialmente de trazer para vocês a ideia de que até na Bíblia a oração ela pode ser complexa. Então, olha só o que os discípulos dizem para Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. Os discípulos de Jesus queriam aprender a orar com o seu mestre. Imagine descobrir que você passou décadas orando e nunca aprendeu realmente a orar. Foi exatamente isso que aconteceu com os discípulos. Eles eram homens muito religiosos, homens que conheciam as Escrituras. Mesmo assim, disseram: Senhor, ensina-nos a orar. A gente também vê Paulo dizendo que nós não sabemos orar como convém. Não sabemos o que pedir. Até Tiago, né, que era irmão de João, diz que nós pedimos mal para esbanjar os nossos prazeres. Não sabemos como pedir porque não sabemos como orar. E é assim que deveríamos começar a nossa oração, se vocês pararem para pensar, dizendo: Senhor, não sei orar como convém, não sei o que pedir a ti. No Antigo Testamento, nós vemos algumas orações que não foram boas orações a serem feitas. Por exemplo, quando os israelitas eles pedem por um rei humano, desprezando Deus como o verdadeiro rei. Bem, Deus até permitiu, mas se nós lermos a história dos reis de Israel, inevitavelmente veremos que a coisa não deu certo. Olha só a oração de François Félinon. Ele foi encarregado da mentoria do neto do Henrique IV da França. E ele era um homem muito sábio, um teólogo, um homem que se preocupava com a espiritualidade, a conexão dele com Deus, com Cristo. E ele disse: Senhor, eu não sei o que pedir a ti,
Somente o Senhor conhece o que necessito. O Senhor me conhece melhor do que eu me conheço. Pai, dê ao seu filho aquilo que ele não sabe como pedir. Ensina-me a orar. Ore o Senhor, mesmo por mim. Então é interessante que nesses textos, tanto os bíblicos como essa fala de um personagem histórico, nos envolve em um cenário muito mais complexo e amplo sobre a oração. Não é que a oração seja estranha e difícil, mas ela envolve algo que transcende a nossa visão das coisas, a nossa visão da realidade espiritual. E nós precisamos descobrir ou redescobrir o verdadeiro sentido da prática da oração. E eu gostaria de começar falando de alguns obstáculos para a nossa vida de oração. E olha só que interessante. Vai pensando quais desses obstáculos são os que mais te desafiam, ou os mais presentes no seu dia a dia, na sua vida de oração. Ok? Primeiro, narcisismo e individualismo. Essas coisas constituem grandes obstáculos à prática da oração porque colocam o ser humano no centro de tudo. A pessoa narcisista vive voltada para si mesma, buscando autoestima, admiração, sucesso, poder e reconhecimento. Seus relacionamentos tendem a existir em função da própria satisfação, tornando a empatia e o amor genuíno cada vez mais difíceis. Essa mentalidade também distorce nossa compreensão do amor. Em vez de enxergá-lo como uma entrega sacrificial, passamos a entendê-lo como um sentimento platônico que existe enquanto o outro satisfaz as nossas necessidades. Quando a pessoa deixa de fazer o que nos faz sentir bem, então deixamos de amá-la. Assim, o amor deixa de ser centrado no próximo e passa a ser apenas uma extensão do nosso próprio ego. As redes sociais potencializam esse processo ao estimular a autopromoção, o exibicionismo e a busca incessante por aprovação. Infelizmente, essa realidade também alcança o meio cristão, quando ministérios, líderes ou igrejas passam a buscar um prestígio, reconhecimento ou validação por meio de projetos pessoais, influência e até proximidade com pessoas famosas, em vez de encontrarem a sua identidade e o seu propósito em Cristo. No fundo, o narcisismo, ele faz de nós o centro da existência. Em vez de nos submetermos aos propósitos de Deus, esperamos que ele confirme os nossos próprios desejos. Alguns chegam até a enxergar Deus como alguém que limita a felicidade humana. E essa visão distorcida compromete profundamente a nossa vida de oração, pois a verdadeira oração nos convida a redescobrir a nossa identidade em Cristo e a aprender a amar a Deus e ao nosso próximo com um coração totalmente livre da necessidade de reconhecimento, poder e autoimportância. Um outro desafio para a nossa oração é ocupação e alienação. Nós vivemos num mundo em que estar ocupado acaba revelando o grau de alienação quanto aos propósitos e caminhos de Deus. Existe um teólogo chamado Eugene Peterson que diz o seguinte: as pessoas muito ocupadas são moral e espiritualmente preguiçosas, porque elas deixam nas mãos dos outros decisões importantes que deveriam tomar. Então, esse ativismo, seja religioso ou secular, tem se tornado numa espécie de vício na nossa sociedade. É o tal do termo workaholic, né? A pessoa que é viciada em trabalho. E esse vício, ele reprime a nossa vida de oração e intensifica nossas ansiedades e nosso medo.
Somos pessoas hoje mais preocupadas com a performance do que fazemos, do que com a vida interior. A gente tem mais uma preocupação no exterior do que de fato acontece com a nossa vida espiritual. Ah, Quando a gente pensa em ocupação e alienação, existe também ali um medo de conhecer a nós mesmos, que nos leva a uma constante fuga da realidade, através de uma infinidade de meios que a cultura nos oferece. Por causa do medo de nos conhecer, precisamos de máscaras para, de alguma maneira, proteger a dura realidade de quem nós somos. Então, assim, é interessante que a oração é um tema na tradição do cristianismo que foi cunhada, né? É muito comum isso, como o espelho da alma. A oração é o espelho da alma. Ah, e não é difícil de entender isso. Você consegue fingir diante das pessoas, eu também. A gente consegue fingir diante da igreja. Talvez a gente consiga fingir diante do nosso cônjuge, dos nossos filhos, dos nossos amigos, mas é difícil de fingir diante de Deus. E é através da oração que nós nos vemos a nós mesmos de forma mais realista. Ela nos ajuda a olhar de frente para as nossas emoções e o estado de nosso coração. Um estado que, infelizmente, muitas vezes é enganoso, é equivocado. E é interessante que a leitura de Salmos nos ajuda a fazer orações que expressem com mais profundidade os nossos sentimentos a Deus. Pois a oração, ela só é verdadeira até que ela nasça do nosso coração. Ah, então, não tem como não pensar no mundo interior de nossas vidas. E o conhecimento de nós mesmos é o que nos leva a um conhecimento também de Deus. E a gente vai falar muito dessa relação na aula de hoje. Tomar a oração a sério é assumir o desejo de ser transformado diante de Deus. Quem não quer ser transformado, evitando a verdade e a honestidade, não consegue entrar no mundo da oração. Talvez vai orar antes das refeições, num evento da igreja, pela vitória do seu time de futebol, mas adentrar nesse mundo é uma outra história, porque esse mundo requer humildade e honestidade, um olhar sincero para dentro do espelho. Ah, então, vocês vão percebendo que esses temas que eu vou elencando, esses obstáculos, só todos eles são obstáculos que possuem a mesma raiz. Eles deslocam Deus do centro de nossas vidas e colocam uma outra coisa no seu lugar, certo? Pode ser nós mesmos, pode ser o trabalho, e a gente vai continuar falando aqui desses obstáculos. Memórias não redimidas. Elas moldam profundamente a nossa vida de oração e nossos relacionamentos. Feridas causadas por rejeição, abuso, humilhação, sofrimento e privação frequentemente nos levam a desenvolver mecanismos de compensação para proteger a dor que carregamos. Alguém que cresceu sentindo-se ignorado, por exemplo, pode passar a buscar incessantemente atenção, aceitação ou reconhecimento, muitas vezes por meio de status, da profissão ou do sucesso. Essa busca, consciente ou inconscientemente, e olha que interessante, muitas dessas coisas às vezes são inconscientes. Ah, Essa busca enfraquece o espírito da oração, pois alimenta a autossuficiência e a competição, em vez da dependência de Deus. Então, essas polarizações que caracterizam o nosso mundo interior, e falando disso, é um tema bem atual, né? A gente vive numa sociedade muito polarizada,
né? Essa dificuldade de ouvir, a rigidez, né, que muitas vezes revelam feridas mais profundas, interiores, que ainda não foram curadas. Quem cresceu sem afeto ou sob constantes críticas pode construir uma fortaleza emocional, projetando até mesmo sobre Deus a imagem de um juiz severo. Consequentemente, sua vida de oração tende a refletir medo, necessidade de afirmação, desejo de controle, busca por poder, em vez de uma confiança em Deus, tal como a relação de um filho para com seu pai. Outros respondem à dor por meio de comportamentos compulsivos, né, e por meio de vícios. É por isso que a oração também é um caminho de cura, no qual Cristo redime a nossa história, transforma as nossas memórias e nos liberta para viver em comunhão com Deus e com o nosso próximo. Um outro ponto, deixa eu só voltar aqui, gente, é a falta de atenção. Deixa eu só voltar aqui. Ah, Isso é bem interessante. Acho que para mim é o que é mais desafiante, para ser sincero, porque são tantos os estímulos no dia a dia, né? Desde o celular até ah, a partir do momento que a gente sai da porta de casa, que é tão desafiante, né? A falta de atenção é um dos maiores desafios para a vida de oração na atualidade. Ah, Essa incapacidade de prestar atenção, né? Essa presente distração que nos influencia. Nós vivemos cercados de estímulos, né? São também múltiplas demandas no nosso dia a dia. Ah, Seja nas grandes cidades ou por meio da tecnologia, somos constantemente treinados para consumir informações, entretenimento, relacionamentos e até experiências religiosas. Como consequência, nos tornamos inquietos, impulsivos e incapazes de permanecer em silêncio. Perdemos a capacidade de nos silenciar diante de Deus, de entrar no quarto, fechar a porta e ouvir a voz de Deus. A gente tem perdido a nossa capacidade de oferecer atenção genuína às pessoas que nós amamos. E essa cultura da distração molda nosso coração e faz permanecer normal viver acelerados, sempre reagindo, mas raramente contemplando. Entretanto, os evangelhos vão na contramão disso, nos oferecendo um caminho completamente diferente, né? O Dr. James Houston, ele disse o seguinte: somos salvos pela atenção de Jesus. É o interesse de Jesus por nossas vidas, o interesse atento de Jesus por nossas vidas que nos salva. Isso é fantástico, porque se você parar para pensar, foi a atenção de Jesus que transformou Zaqueu quando o viu sobre a árvore e o chamou pelo nome. Foi a sua atenção que percebeu a mulher que sofria de hemorragia havia 12 anos, em meio àquela multidão, e lhe disse: Filha, a sua fé a salvou. Foi a atenção de Cristo que marcou um encontro com a mulher samaritana, sozinha junto ao poço, oferecendo-lhe a água da vida. Jesus é, enxerga no presente, dando a sua atenção às pessoas que todos os outros ignoravam e ignoram. O mesmo princípio aparece na parábola da ovelha perdida. O pastor deixa as 99 para buscar uma única, porque cada pessoa importa profundamente para Deus.
Então a oração ela nos convida justamente a recuperar essa atenção perdida. Afinal, amar exige atenção. Quem não consegue prestar atenção dificilmente conseguirá ouvir, compreender, servir ou orar. Um outro desafio aqui para a gente é a cultura terapêutica. A psicologia, de certo modo, dominou o cenário da segunda metade do século XX. Aqui, só para que eu não seja mal compreendido, eu estou falando da cultura, tá? Eu não estou falando mal dos psicólogos, dos terapeutas, dos profissionais dessa área, até da ciência. Mas foi criada uma cultura terapêutica que promoveu a deificação, ou seja, divinizou o self, o eu, o nosso ego. Nos tornamos o centro de tudo. Daí todas essas expressões, autoestima, autossatisfação, autorrealização, autoconhecimento, auto. O Steve Jobs teve uma sacada genial quando ele lançou os seus produtos. Ele pegou iPad, iPhone, esse I no inglês é eu. Então ele trouxe um produto em que ele embutiu o conceito do eu naquele produto a ser comercializado, né? E é interessante, né? Se a gente for trazer isso numa leitura de Deus, lembra do dedo de Deus no auge da criação, né? Aquela obra que está lá na Capela Sistina, ah, quando Deus ele vai criar Adão, né? Naquele momento mágico, né? Em que o ser humano vai ser formado. Hoje em dia, talvez a gente poderia pensar nisso aqui, ó, certo? Ah, a gente percebe que Deus, hoje em dia, sem perceber, nós passamos a acreditar que Deus, ele deveria funcionar assim, né? Como a tecnologia que prometeu colocar tudo na palma da nossa mão. Daí a gente acha que com Deus é assim, um toque, uma resposta, um clique, um milagre. Então, essa cultura terapêutica desenvolveu em nós uma necessidade de nós sermos agradados. Isso é sério, porque para muitos, saúde emocional e psíquica substituiu salvação que vem unicamente através do arrependimento, da confissão e da fé em Jesus Cristo. E esse obstáculo tem nos tornado pessoas menos conscientes e dependentes de Deus por meio da oração. E por último, sobre os obstáculos, a gente tem aqui a cultura pragmática. Isso daqui é bem interessante também. A melhor oração que você vai encontrar na maioria dos livros nas nossas livrarias, especialmente ali no setor de espiritualidade, é aquela que sabe como usar a Deus, como exigir, decretar aquilo que nós necessitamos a Deus. Aprendemos a dar valor àquilo que funciona, que responde ao nosso comando, que lembra, né, um pouquinho isso que a gente estava falando do toque na tela do celular. Apertamos um botão e tudo funciona. E queremos um Deus que, da mesma forma, responda ao nosso comando, que faça o que determinamos a Ele. O resultado da oração acaba frequentemente sendo medido pela eficiência dela e não pelo relacionamento que ela deve nos proporcionar com Deus. Qual é a oração melhor? A boa, aquela que funciona, é a que faz com que as coisas aconteçam e aconteçam sempre do nosso jeito. Então, para amarrar aqui esses desafios, né, cada um desses obstáculos responde a mesma pergunta de forma errada. Quem ocupa o centro da minha vida? E cada um desses desafios representa algo que a gente coloca no lugar de Deus em nossas vidas.
Eu gostaria de passar rapidamente por, já que a gente está falando de obstáculos, desafios, coisas sobre as quais a gente tem que ficar bem alerta. Vamos pensar em dois conceitos falsos sobre a oração. E aquele senhor que eu mostrei, o Jamie Houston, ele escreveu um livro chamado A Amizade Transformadora, e ele vai falar sobre isso no livro. Um primeiro conceito falso sobre oração é a oração como algo que fazemos. Mas é a oração como mais um item dentre muitos itens da nossa agenda, particularmente religiosa. Muitas vezes chegando até se tornar algo impessoal, algo mecânico, né? Eu dou um oi para Deus por desencargo de consciência e vendo meio que Deus ali no canto dele e eu aqui no meu canto. Ah, É interessante, né? Porque se a gente parar para pensar, a Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, vai trabalhar um tema fundamental, que é relacionamento. Deus nos cria, homem e mulher, à sua imagem e à sua semelhança, para nos relacionarmos com Ele, nos relacionarmos entre nós e também nos relacionarmos com o mundo que Ele criou. E toda a história bíblica é sobre isso. Comunhão com Deus. O próprio Deus é um ser em comunhão num relacionamento eterno entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E isso é o que Deus anseia, espera e sempre desejou. Se você parar para pensar nas ações de Deus ao longo de toda a Escritura, suas alianças, né, o que Cristo veio fazer foi para promover entre nós essa reconciliação, esse relacionamento com Ele. Então, quando nós olhamos para a oração como mais um item religioso de nossa agenda, nós enfraquecemos o propósito da oração e ela perde o seu sentido verdadeiro. Um outro conceito falso sobre a oração é que é pensar na oração como mágica, né? Então, qual é o objetivo da oração? A gente precisa entender que o objetivo da oração não é a oração, é Deus. Esse deve ser o interesse legítimo do nosso gesto de orar. Deus. É interessante que C.S. Lewis, ele vai escrever um livro chamado A Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, e ali um dos demônios, ele mostra uma preocupação de que, e ele é um aprendiz desse demônio, de que ele não conseguia impedir um cristão novo de orar. Então o demônio mestre aconselha esse demônio aprendiz a não se preocupar com isso, mas a fazer com que esse novo cristão se sentisse bem ao orar, porque ao sentir-se bem, ele deixa de lado o objetivo da oração, que é Deus, e passa a concentrar-se em si mesmo, no seu próprio bem-estar. Então, quando eu perco o foco da oração, ela se transforma num tipo de mágica, um tipo de varinha de condão, onde eu busco aquilo que eu desejo, que Deus se encontra ali ao meu dispor, a realizar os meus interesses, me tornando uma pessoa bem-sucedida, saudável, rica, próspera e assim por diante. Quando a gente para pensar que, mesmo no meio cristão, o tema da saúde e prosperidade se tornaram verdadeiras obsessões da nossa cultura religiosa e da prática de oração. Ah, Isso dá uma conotação mágica para o exercício da fé e da oração, mas que a gente sempre se lembre que o objetivo da oração não é a oração, nem nós mesmos, é Deus. É conhecer, buscar a Deus, é descobrir mais de Deus, porque é isso que nos transforma verdadeiramente.
E eu vou falar mais disso daqui em diante. Então, ah, esses são os dois pontos, tá? Conceitos falsos. Agora, vamos pensar na oração como o conhecimento de si e de Deus, que é o tema, né, central dessa aula. A, a oração, ela revela, é incrível, irmãos. Isso para mim foi realmente um grande insight mesmo, parar para prestar atenção nesse detalhe. A nossa oração revela aquilo que nós pensamos sobre Deus e aquilo que nós pensamos sobre nós mesmos, né? O que a oração então revela sobre nós e sobre a nossa teologia, certo? Isso é muito importante. O que falamos de Deus e sobre Deus revela, mostra a identidade que temos em Deus e a imagem que temos de Deus. Eu vou desenvolver um pouquinho mais e fazer uma provocação agora para vocês, tá? Então, pensa comigo, uma oração por uma vaga de estacionamento. O que uma o que uma súplica como essa revela sobre aquele que ora e sobre o Deus a quem ele ora, entende? Vamos pensar numa outra situação. Nos anos 90, quando o dólar e o real estavam pareados, né, teve um cristão que voltou dos Estados Unidos com um mundo de coisas que comprou, estourando a cota dele em muito. E ele disse que orava para Deus fechar os olhos do fiscal da alfândega, para que não pagasse o imposto. O que que uma oração assim revela sobre a pessoa que ora e sobre Deus a quem essa pessoa ora? Percebe? Assim, nós não precisamos entrar no mérito se deve ou não deve orar assim, ou não é esse o ponto, mas o ponto é que a oração revela um retrato do que eu penso sobre Deus e do que eu revelo de mim mesmo diante de Deus. É possível que, para algumas pessoas, Deus não passe de um flanelinha cósmico que está ali para segurar a minha vaga de estacionamento na frente do comércio que eu preciso ir, porque, meu, afinal de contas, eu saí meio em cima, né? Então eu tô em cima da hora. Eu não vou conseguir procurar uma outra vaga de estacionamento, aliás, estacionamento é caro, né? Então eu não gostaria de estar pagando. Enfim, o que isso revela? Qual é a linguagem que nós usamos para falar com Deus? A oração revela muito quem nós somos e o que nós pensamos de Deus. E é incrível porque Deus ele vai se apropriar da linguagem humana, da nossa cultura, e ele decide revelar-se a si mesmo para nós, como um Deus justo e reto. Só que muitas vezes, né, o que eu experimento não é isso, é muito pelo contrário. Muitas vezes o que eu entendo é que Deus não é um Deus justo, mas caprichoso, até meio que vingativo. Como que a gente lida com essas experiências? Deus se revela como um Deus de amor nas Escrituras. Mas muitas vezes o que eu experimento é abandono, é silêncio, indiferença, é desamor. Então temos que lidar com essas situações e com a maneira como Deus se revela a nós. E algo aqui é super importante, né? Qual é o retrato que fazemos de Deus? Claro, o retrato que eu faço de Deus não é mais importante do que o retrato que Deus faz de si mesmo, certo? E isso aqui, ó, é importante tomar nota. A percepção humana, a nossa percepção, precisa ser sempre corrigida, que a gente tem equívocos, a gente tem pontos cegos, a gente não enxerga tudo espiritualmente, então essa nossa visão precisa sempre ser corrigida e transformada por meio da forma como o próprio Deus se revela a nós. Então eu preciso de uma imagem que me ajude a me relacionar com Deus dentro da realidade em que eu vivo. E
E a forma como as orações são apresentadas, elas demonstram o valor na formação da imagem de Deus na vida do povo. Então, vamos explorar um pouquinho mais esses dois aspectos, né? O que nossas orações revelam sobre Deus. Ah, uma coisa muito importante quando a gente olha as escrituras, que caracteriza orações espirituais, é a invocação. A gente vê termos como Senhor Deus de Israel, Senhor Deus dos nossos pais. Olha como o judeu orava, Senhor dos exércitos, né? Esses não são títulos oficiais de Deus, mas a gente pode utilizá-los, não tem problema. Ah, mas a gente percebe que isso daqui são orações, invocações de Deus carregadas de história da relação de Deus com o povo, carregadas de imagem, de entendimento, né? Numa linguagem pessoal dentro de um contexto histórico que serve para afirmar o que Deus está fazendo na vida de um povo e no mundo. Então, isso revela essa linguagem, um Deus pessoal, um Deus presente, um Deus acessível, né? Um Deus íntimo, Deus dos meus pais, né? Meu Deus, meu Senhor. Deus dentro de uma situação específica em que eu vivo, né? Então, vamos pensar assim. Se no momento de um problema e tensão familiar, né, em que as pessoas estão revoltadíssimas umas com as outras, a gente pode parar e buscar Deus, invocando o nosso Deus, antes de tudo, de misericórdia, um Deus compassivo, né? E a gente pode orar para que ele traga paz, justiça nessas relações, para que ele revele a sua glória e transforme os corações, porque ele é um Deus de justiça e paz. Quando a gente percebe orações espirituais, uma outra coisa também que chama atenção aqui são os atributos que a gente vê presente nas orações bíblicas, né? Quando pessoas oram sobre a soberania, o poder, a santidade de Deus. E a gente vai pegar aqui o caso de uma oração que é de Ezequias. Olha só como Ezequias, dentro de uma situação em que todo o povo corria risco de invasão e de massacre pelos assírios que vinham aterrorizando, né, todo Israel. Olha só como Ezequias ora a Deus. E Ezequias orou ao Senhor: Senhor, Deus de Israel, que reinas em teu trono, entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu criaste os céus e a terra. Dá ouvido, Senhor, e vê. Ouve as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas essas nações e seus territórios um deserto. Atiraram os deuses delas no fogo e os destruíram, pois não eram deuses. Eram apenas madeira e pedra moldados por mãos humanas. Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. A gente vê uma oração que enfatiza o que é antes de qualquer coisa, a soberania de Deus, o único Deus. A gente vê uma oração a partir desse atributo, né, dessa característica do nosso Deus. É uma imagem de Deus que ajuda o rei a compreender o seu ser divino. Então não é um Deus que fecha os olhos do fiscal da alfândega, que, né, vai fazer com que o seu filho tire uma nota boa na prova, sem ter estudado, né? Porque a mãe e o pai orou para que Deus dirigisse a mãe do filho para que marcasse as respostas certas
na prova. Não se trata disso aqui, mas trata-se de uma invocação, de uma ação soberana de Deus, que Deus, antes de tudo, é soberano, para que Ele, na sua soberania, intervenha em favor do seu povo, não é? E esses atributos de Deus devem fazer parte também das nossas súplicas nos dias de hoje, dentro da realidade de nossas vidas. Nós precisamos trazer para dentro de nossas vidas uma compreensão madura da natureza divina. Isso é importante, porque a prática da oração oferece uma afirmação acerca de Deus, né? Quem que a gente tem afirmado que Deus é em nossas orações? Obviamente, daqui nós esperamos dele e cremos que ele, em circunstâncias bem específicas e próprias, vai agir em nosso favor, em favor do seu povo. Então, isso é uma pergunta importante: o que as nossas orações revelam sobre Deus, sobre nosso entendimento de Deus? E aqui a gente tem algumas direções que podem muito nos ajudar a ter orações que condizam com a grandeza, o esplendor e a dignidade do nosso Deus. Ah, e uma outra coisa, né? O outro lado é o que nossas orações revelam sobre nós, certo? É interessante que Elias, o profeta, é reconhecido como homem de Deus. A gente vai ler as escrituras, mas aí tem algumas referências. Esse é um status que lhe é confirmado não só pela ressurreição do filho da viúva de Serepta, mas pela fala dela, né? Porque ela muda de fala. No começo, quando ele aparece, ela diz: o que eu tenho contigo? E depois que ele atua de maneira milagrosa, poderosa, ela diz: agora eu sei que tu és homem de Deus. E esse reconhecimento também acontece, né, diante dos profetas de Baal. Isso deu uma definição clara do caráter dele. E ele agia da mesma maneira que ele orava. Então é interessante aqui em Elias que os seus atos não entram em contradição com as suas orações. Por outro lado, a gente vê o profeta Jonas. E o que caracteriza a jornada de fé dele é dúvida e revolta, né? E ali tem algumas referências bíblicas. Então, ele usa a oração, mas foge de Deus, ao invés de encontrar-se com Deus. Ele afirma temer o Senhor dos céus e da terra, do mar, mas foge para o mar, para escapar do chamado de Deus. Ele pede para ser jogado para fora do navio e depois expressa sua gratidão por ter sido salvo. Ele proclama a palavra de arrependimento aos ninivitas, mas depois da conversão deles, fica irado. Então, as duas orações de Jonas são colocadas estrategicamente no livro para nos ajudar a entender o seu coração. Em ambas orações, vemos um nível de piedade em que ele aparenta ser o que ele não é. E se nós formos francos, né, como é que nós interpretamos isso na prática de nossa igreja e da nossa comunidade aqui no Oeste? Né, a gente vê pessoas fazendo orações eloquentes e cheias de uma linguagem sofisticada, mas para quem está perto delas, vê que a vida delas não condiz com aquele tipo de linguagem e nem com aquele tipo de súplica. É isso que a gente vê. Às vezes, podem ser pessoas manipuladoras, controladoras, avarentas, vingativas, mas que usam a oração como uma forma de tentar criar uma imagem falsa daquilo que realmente são. É uma coisa para a gente refletir, né? É, porque em relação aos dois profetas, Elias vivia como ele orava, e ele orava como vivia. Jonas
orava diferente do que vivia. Ambos fizeram orações. Apenas um tinha o coração alinhado com Deus. E para concluir, talvez hoje Deus não esteja perguntando quanto você ora, mas o que as suas orações revelam sobre você e sobre mim. Porque toda oração revela um coração. Toda oração revela um Deus. E talvez o primeiro milagre da oração não seja mudar as circunstâncias conforme nós desejamos, mas transformar aquele que ora. Quando o evangelho corrige a nossa visão de Deus e de nós mesmos, deixamos de apenas dizer palavras a Deus e começamos, enfim, a viver em comunhão profunda com Ele, com o nosso Deus, com Cristo. Bem, irmãos, eu vou parar por aqui. Eu acho que talvez duas coisas para nortear a nossa conversa. Ah, é pensar no que desses obstáculos tem mais sido desafiante para a gente, né? Mais presente em nossas vidas. E a gente se perguntar também, né, com sinceridade, o que que é a minha oração, as orações que eu tenho feito, revelam sobre o meu entendimento de Deus. E o que elas também têm revelado sobre a minha identidade em Deus, quem eu sou em Deus. Ah, então a gente pode pensar nisso, se você ficar à vontade para compartilhar. Nos próximos encontros online, o meu desejo é que a gente não só tenha aulas sobre oração, mas a gente tenha experiências de oração. Então, a gente vai se organizar para dividir em grupos menores, mesmo no ambiente online, para que vocês orem juntos, para que vocês conversem sobre essas coisas e levem essas coisas com um coração sincero a Deus em oração. Nos encontros presenciais, o meu desejo também é que a gente não só tenha aula sobre oração, mas a gente tenha uma experiência espiritual sobre oração e a gente vai se organizar de modo que a gente explore, né, esse momento para nós orarmos juntos também, tá? Então, acho que essa série ela vai nos animar muito por meio da prática da oração também. Tá joia? Então eu vou parar por aqui, vou fechar aqui. E daí vocês fiquem à vontade para compartilhar. Sim, Camis. Sou eu. Poxa, muito obrigada. Eu acho que eu nunca tinha pensado na oração desse jeito, né? O bom da oração é que só Deus escuta. Mas pensando nessas coisas, de fato, as minhas orações muitas vezes não revelam o meu render a Deus, né? É mais os meus pedidos, as coisas que eu quero que Deus faça num clique. Então, muito obrigada por trazer. Eu quero implementar isso. Sei que eu estava olhando ali, né, os que você trouxe, a ocupação e alienação. Eu falei, nossa, meu Deus, é muito eu mesmo, né? Eu quero isso, eu quero aquilo, eu me sinto assim, eu me sinto assado, mas pouco de Deus. Então, muito obrigada por trazer essas reflexões, né? Importantíssimas. Acho que quando a gente lê sobre Jesus, dá para entender porque ele tinha a vida transformada, né? Porque a oração dele falava mais sobre quem Deus era e essa renúncia dele mesmo, né? Então, muito obrigada. Valeu, obrigado por compartilhar, com certeza, né? Isso teve como inspiração uma disciplina que eu tive fazendo seminários sobre oração e sou muito grato ao professor Ricardo Barbosa,
Inclusive, ele escreveu esse livro aqui, eu vou estar falando mais sobre isso. Ah, Quando a alegria não vem pela manhã, e ele vai falar como ele teve que lidar com a morte do filho dele com câncer, ah, e como foi todo esse processo todo, né? Bem, e eu lembro quando eu ouvi essa aula, eu fiquei assim, eu não, era tanto para processar, tanto para pensar e refletir. Eu fiquei chocado, porque eu também me vi distante da essência ali do propósito da oração. E fiquei pensando, puxa, o que que a minha oração tem revelado sobre Deus, meu entendimento sobre mim mesmo? Então, eu precisei de um tempo para processar tudo isso, e eu imagino que vocês também, né, precisem disso. Mas obrigado por compartilhar. Realmente tem coisas que pegam de jeito mais pessoal, né, de tudo isso, e obrigado, querida, por compartilhar com a gente. Sim, tô vendo aqui Jonatas, tô vendo o nome com a mão levantada. Tudo bem, é a esposa. Tô vendo isso. Eu quero agradecer, né, pela aula e eu compartilhar aqui Eu acho que está cortando um pouquinho a sua fala. Não sei se talvez se aproximar mais do celular ou pode falar, tenta falar. Se tiver problema, a gente fala. compartilhar e falar um grupo de Realmente está cortando. Infelizmente, a sua fala está saindo bem picotada, a gente não consegue entender. Ai, que triste. É muito. Bem, se de repente você quiser, não sei se dá para colocar no chat ah, o comentário, ou de repente Desligar a câmera talvez ajude. desligar a câmera, o Paulo está sugerindo. É, nós temos aqui um Agora grupo de. sim, Agora melhorou? Tá. totalmente. Ah, que bom, obrigada pela Uhum, dica. sim. Nós temos um grupo de mulheres aqui em Itapevi, Cotia, um grupo de oração, e nós estamos nesse momento lendo justamente um livro sobre oração. Então, eu vi o quanto o Espírito ele está nos conectando e falando que a gente está na direção certa, né? O livro tem o título de Quando a oração muda, tudo muda. E nós estamos bem no início dele, e ele fala justamente isso que você comentou hoje sobre a conexão entre nós e Deus, né? Ele fala desse vazio que Deus deixou dentro de nós, que é a necessidade de nos aproximarmos dele, né? Então, tem nos ajudado muito a crescer no nosso relacionamento com Ele através da oração, conhecendo nós mesmos, né? O que eu estou pedindo, o que eu estou falando, o que eu estou conhecendo de Deus através da minha oração. Então, tem sido muito bom e eu acredito que as mulheres vão entender isso, né, através das suas aulas, essa conexão mesmo do Espírito nos ajudando, o quanto nós precisamos orar mais e aprender mais sobre isso, né? Então, obrigada, viu, Bruno? Não, eu que agradeço, viu? Muito obrigado por ter compartilhado. Fico feliz que vocês tenham formado um grupo de oração, vocês estejam lendo juntos um material, né, rico. Isso marca com certeza a nossa experiência e a experiência em grupo de vocês. Então, muito legal, Silvana, pela iniciativa. Eu acho importante, né, isso que você reiterou, né, a gente importante pensar na oração
por meio desse ângulo de o que que isso ela, a oração revela sobre o meu entendimento de Deus, sobre mim mesmo, porque a gente é muito influenciado por uma cultura religiosa de oração, né? E muitas vezes a nossa oração ela é carregada de preocupações que a gente vê mais na nossa cultura religiosa do que algo realmente presente nas escrituras, né? A gente começa por exemplo, a falar de coisas muito voltadas para a prosperidade. A gente começa a falar a ênfase começa a aparecer na nossa linguagem muito sobre ah, sucesso profissional, e não que haja um problema nessas coisas, mas se a gente olhar as orações bíblicas, né, de pessoas que realmente são ditas conectadas com o Espírito do Senhor, como que elas oravam, né? Que saía da boca delas. Então, eu acho que a gente vai poder refletir bastante sobre isso. Isso vai nos inspirar muito. Então, obrigado por compartilhar. Edna? Tá me ouvindo? Ok. Sim. Eu acho que até aproveitando sobre o tema de oração, eu queria até agradecer aos irmãos aí, toda a igreja que orou pela gente, né? A gente passou aí por esse grande desafio da Hannah vir prematura, de 32 semanas. E com certeza, às vezes a gente está tão imerso a algo, né, as preocupações, ou que a gente começa a orar coisas em frases pequenas, às vezes, né? Então, eu lembro que muitas orações minhas por Deus me ajuda a ter paciência por esse processo, né? E um médico que estava acompanhando a Hannah falou: Nossa, Edna, você viu que eu não fiz nada. Ela só precisava de tempo para o desenvolvimento dela, né? E, enfim, né? Deus que fez também tudo, assim. Mas, pensando nisso, em pequenas orações, né? Primeiro, né, como eu falei, queria agradecer a todos e tudo. E pensando em pequenas orações, você disse alguns aí, por exemplo, né? Deixa eu ver se eu vou tentar ser objetiva também. Eu sou uma das pessoas que faço orações curtas. Deus me ajuda a achar vaga de estacionamento, porque eu fico tensa, eu fico nervosa. Eu dirijo, eu super dirijo, mas eu tenho minha dificuldade. E eu fiquei na dúvida dessas orações pequenas, porque às vezes quando a gente, por exemplo, estou aqui num desafio pequeno, que seja ele, mas parece que quando a gente ora, seja lá, a gente faz essa entrega para Deus, seja algo, né, essa a vaga do estacionamento. É, e eu fiquei, né, que você pudesse explorar um pouquinho mais sobre isso. Outra coisa que eu fiquei pensando é sobre Jonas. Jonas realmente, eu acho que revela, não sei, fiquei pensando, essa oscilação nossa, né, da humana nossa, né, que é essa oscilação de obedece, né, Deus vai lá e permite que ele fique lá né, 3 dias e 3 noites, né, na barriga do peixe, mas eu queria, assim, ele, né, parece que Deus revela de fato essa oscilação humana. Não sei o que você diz sobre isso também, se você pudesse explorar um pouquinho, assim. É Sim. isso. Obrigado, Edninha. Realmente assim, como eu disse, é, é, é difícil entrar no mérito de orações curtas e que tem longe de mim, né? Deus que conhece o coração de todas as pessoas e eu compreenderia, por exemplo, uma pessoa que talvez tenha dificuldade, se sinta insegura no trânsito e pede ajuda de Deus, ah, alguém com carteira nova de motorista, uma pessoa talvez que esteja numa situação de urgência, ela tem um familiar passando mal e ela corre para o hospital, para algum lugar e ela ora por uma vaga, Deus me ajuda a chegar o quanto antes, né? É, mas eu acho que é uma provocação, assim, para realmente a gente pensar qual é o verdadeiro sentido da oração, né?
E a gente buscar resposta nas escrituras. A gente buscar respostas nas escrituras. E a gente vai perceber ao longo do tempo, não quero ficar dando spoiler e tal, mas a oração ela é uma manifestação de um desejo muito mais alinhado com a vontade de Deus do que com a nossa própria vontade. Embora Deus, ele quer saber o que a gente deseja, mesmo antes de nós pedirmos, ele sabe, né, de tudo que nós precisamos, né? Mas, enfim, né, são reflexões assim, e cada coração sabe da seriedade com que ora por tal coisa, né? Por isso que é difícil, não vou legislar, mas acho que é importante a gente pensar também, ah, se nossas orações, né, têm sido orações ah, caracterizadas por aquilo que agrada a Deus nas Escrituras, né? Afinal de contas, a gente tem essa revelação e a gente pode se inspirar com ela. Enfim, não sei, eu sei que é um tema que a gente tem que ir digerindo, né? E longe de ser uma palavra final sobre o assunto. Eu acho que essas aulas têm como interesse mais despertar, colocar perguntas para que a gente busque na relação com Deus e, claro, uns com os outros, respostas mais profundas sobre a prática da oração que transforma vidas. E pode ser um grande, né, canal, e muda completamente quem somos e tudo que a gente aprende sobre Deus, né? Enfim, não sei se faz sentido, mas se alguém quiser complementar também, fiquem à vontade. Não, eu entendi. Eu só queria que você explanasse mais um pouquinho, mas sim, eu compreendi. Obrigada. Imagina. Obrigado você, Edninha. Sil? Obrigada. Consegue me ouvir? Uhum. Ok. Eu só queria agradecer, Bruno. Muito obrigada. Se essa é a primeira aula de muitas, eu acredito que vai ser uma jornada maravilhosa, porque essa aula realmente já trouxe muitos insights, muitas reflexões, muita coisa para pensar. Nem dá para eu citar tudo que está na minha cabeça agora, eu ia ocupar muito tempo, mas você mencionou que o alvo de oração na oração, né, que é Deus, e deu aquele exemplo de Uhum. uma pessoa nova na fé, que o inimigo queria, foi excelente. E eu recentemente compartilhei com pessoas da minha igreja em casa que eu estava com dificuldade, embora orasse, lisse a Bíblia, lisse não, lisse a Bíblia diariamente, eu estava com dificuldade de encontrar aquela intimidade que eu desfrutava tempos atrás. E isso já estava se arrastando. Uhum. E aí eu acho que eu falei com outras duas irmãs de que eu decidi acordar mais cedo que o normal, eh, e consegui desfrutar dessa comunhão que eu estava com saudade de desfrutar. Então, de Uhum. tempos para cá, isso tem mudado. Isso não é tão antigo, é uma coisa mais recente. Mas eu fiquei muito pensando em Jesus acordando de madrugada, não pela madrugada em si, não pelo sacrifício do tempo, mas o Uhum. quanto nesse mundo de distração, de um barulho de um vizinho, de uma moto passando, de um bip de um celular, o quanto essas coisas nos distraem. Eu fiquei pensando nesse exemplo que Jesus me deu, sabe? Assim, falei, uau, eu nunca tinha pensado em Jesus na madrugada assim tão. Eu acho que eu já tinha tido essa lição de ficar quietinha no lugar calmo, mas parece que foi tão real, assim, tão verdadeiro, assim, foi muito bom. Eu também pensei muito que às vezes a gente fala que, não, vamos orar sim, que eu tô com ódio, que eu quero que fulano morra, exemplo. É porque fulano na Bíblia orou desse jeito, Beltrano na Bíblia orou desse jeito, né? Eu, pessoalmente, eu nem quero polemizar. Não é meu coração. Eu não acho que toda oração que está na Bíblia é digna de ser imitada como um bom exemplo. Uhum. Eu entendo, não estou julgando quem orou assim, nem quem ora. Tipo assim, às vezes é o coração que a pessoa tem. Naquele momento ela está com raiva e ela está expressando isso para Deus, mas não para a gente encorajar as pessoas. Faça isso.
ora pela destruição dos seus inimigos, né? Então, acho que é um pensamento que eu tenho. Enfim, eu pensei muita coisa, como você pode ver, né? Eu pensei muita Uhum. coisa, eu não vou ocupar todo o tempo aqui, não, mas obrigada, muito obrigada. Obrigado você, Sil. Obrigado por compartilhar. Quando a gente vê Salmos, né? Falar que eu quero destruir meus inimigos e arrebentar a cabeça dos seus filhos. E provavelmente a gente não teria coragem de fazer um negócio desse, né? A gente ora, às vezes, com essa raiva, mas ninguém teria essa coragem. Só que para pensar no quão real, né, é o sentimento, a emoção. Por exemplo, se um pedófilo ah, abusasse sexualmente do seu filho, da sua neta, que sentimento que isso provocaria, né? Então, talvez a gente não teria coragem de matá-lo com as nossas próprias mãos, mas a gente desejaria o fim fulminante dele, mortal, né? E eu acho que Salmos eles nos ensinam a olhar com sinceridade para as nossas emoções e levá-las diante de Deus e rendê-las a Deus, né? E ser transformado pela ação de Deus. Mas a gente precisa reconhecer as nossas emoções e não ignorá-las, né? Fazer vista grossa, achar que não olhar e o que está acontecendo comigo e na presença de Deus, como que eu posso discernir tudo isso? Ah, e é incrível que na oração nosso coração é transformado. A gente vê isso em Salmos e eu sei que muitos de vocês, como eu, já experimentaram. ah, a mudança de ânimos nossos quando a gente fez uma oração a Deus. A gente entra de um jeito e sai de outro, né? E esse é de fato o poder da presença de Deus e nosso olhar para Deus, né? Mas obrigado, Sil. Obrigado, é isso aí. Encorajo vocês a continuarem digerindo, né, essas coisas. Sei que é bastante. Ó, mas já amanhã eu vou tentar disponibilizar o conteúdo, daí você pode entrar no link. Lá vai ter a aula toda na íntegra para vocês. E vocês fiquem à vontade para rever as escrituras e meditando em cada uma dessas coisas. Tá certo? Tá certo. Boa noite, queridos. Então tá jóia, irmãos. Muito obrigado, viu? Um ótimo descanso para vocês Obrigada. e fiquem com Deus. Continuem tendo uma ótima semana. Obrigada. Boa noite. Obrigado, Brunão, pela aula.